A gente olha para um rio, um lago, para o mar e vê, bem, a gente vê água. Mas o que existe ali de verdade, que os nossos olhos não alcançam? Pois é, existe um universo inteiro, um ecossistema invisível que está pulsando com vida. E nesta análise, a gente vai mergulhar de cabeça nesse campo fascinante da virologia ambiental, para desvendar o mundo secreto dos vírus que moram em cada gota d'água do nosso planeta. Para começar, vamos pensar num número. Um número que é, sinceramente, quase impossível de imaginar. 10 elevado à 30ª potência. Essa é a estimativa da quantidade de vírus que existem apenas nos oceanos. É uma quantidade tão absurda que confirma uma coisa. Os vírus são, de longe, a forma de vida mais abundante na Terra. E eles dominam completamente os ambientes aquáticos. Certo. Para entender melhor tudo isso, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos descobrir como esse mundo viral foi revelado. Depois, vamos seguir a rota da contaminação, ver como os cientistas fazem para encontrar esses inimigos invisíveis e entender a busca por um indicador perfeito e, no fim, conectar tudo isso para ver por que esse assunto é tão crucial para a nossa saúde. Então vamos lá. A nossa jornada começa com uma viagem no tempo. A ideia de que a água pode deixar as pessoas doentes não é exatamente nova, mas a ciência por trás disso para provar e entender como funciona, isso levou séculos para se desenvolver. Pensa só, a intuição começou lá na Grécia Antiga, com Hipócrates, mas, incrivelmente, demorou mais de 2000 anos para a ciência realmente comprovar essa ligação. O primeiro grande salto veio em 1854, em Londres, com John Snow, que fez a conexão genial entre um surto de cólera e uma bomba de água específica. Logo depois foi a vez da febre tifoide. Mas a peça que faltava nesse quebra-cabeça, o vírus, só entrou na história em 1940, quando associaram o poliovírus à água contaminada. E a partir daí, o interesse no assunto simplesmente explodiu. Olha só esse gráfico, a mudança é nítida. A partir dos anos 80, o número de artigos científicos sobre virologia ambiental dispara. E por quê? Porque foi nessa época que novas tecnologias finalmente deram aos cientistas as ferramentas que eles precisavam para começar a mapear esse mundo invisível. Ok, então como é que esses vírus, principalmente os que causam doenças, vão parar na água? A resposta, na grande maioria das vezes, começa com a gente, com a atividade humana. Esse esquema aqui mostra o ciclo completo. O ponto de partida são as fezes humanas, que podem carregar uma quantidade gigantesca de vírus. Daí elas vão para o esgoto, que por sua vez pode acabar contaminando rios, lagos e até os oceanos. E a partir daí, os caminhos se espalham, né? A contaminação pode chegar até nós pela água que a gente bebe, pela irrigação de alimentos ou até pelo lazer. Resumindo, o ponto-chave é que os nossos dejetos podem acabar voltando para nós. O esgoto contamina a água que vai ser usada para irrigar a salada que comemos, por exemplo, e tem um detalhe aqui que é fascinante, o papel dos moluscos, tipo ostras. Elas são filtros naturais da água, o que é ótimo, mas ao fazer isso, elas acabam concentrando os vírus nos seus tecidos. Elas se tornam verdadeiras bombas de vírus, uma fonte potentíssima de infecção. Tá, mas se os vírus são tão minúsculos e estão super diluídos em volumes imensos de água, como é que os cientistas conseguem achar alguma coisa? É literalmente como procurar uma agulha microscópica no oceano. A solução para isso envolve um processo bem engenhoso. Primeiro, a coleta. E não é um copinho de água não, estamos falando de galões, às vezes centenas de litros. Depois vem a parte genial, a concentração. Usando vários métodos, os cientistas conseguem pegar esses centenas de litros e reduzir para apenas alguns mililitros. É como se eles pescassem só os vírus daquela amostra gigante. E só então, com essa sopa super concentrada de partículas, é que eles conseguem usar as técnicas de detecção para saber o que tem ali. E a detecção em si passou por uma revolução. Antigamente, o método era tentar cultivar os vírus em laboratório, um processo que levava dias, semanas e muitas vezes nem funcionava. Hoje, não. Hoje, com técnicas moleculares, como o famoso PCR, é possível detectar o material genético do vírus, o DNA ou o RNA dele, em questão de horas. É um salto gigantesco em velocidade, em sensibilidade, em tudo. Certo, então agora a gente já consegue encontrar os vírus. Mas isso cria um outro problema. Se vírus estão por toda parte, como a gente diferencia uma presença normal e inofensiva de um risco real de contaminação por esgoto? Essa é a pergunta de $1 milhão para a saúde pública. Porque testar todos os tipos de vírus o tempo todo, em todo lugar, é simplesmente impossível. O que a ciência precisa é de um atalho, de um sinal de alerta. E esse atalho tem um nome: vírus indicador.
A ideia é genial. Em vez de procurar todo mundo, procura-se um tipo específico de vírus que sirva de sentinela. Ele precisa ser exclusivo da contaminação fecal humana, ser bem resistente e fácil de detectar. Se ele aparece, é como um alarme de incêndio, um sinal forte de que a água foi contaminada com esgoto e que outros vírus perigosos podem estar por ali também. Só que escolher esse indicador perfeito não é nada fácil, é um desafio enorme. Essa tabela mostra um pouco da complexidade. Vírus diferentes têm prós e contras. O adenovírus, por exemplo, é super resistente, o que é ótimo para o indicador. Já o vírus da hepatite A tem uma ligação mais direta com a contaminação fecal. O dilema dos cientistas é justamente esse, pesar essas características e descobrir qual vírus ou qual combinação deles serve como sistema de alerta mais confiável. No fim das contas, todo esse trabalho complexo de caçar e entender partículas invisíveis se resume a um objetivo que é fundamental: proteger a saúde de todo mundo. O ponto principal é este. Por trás de cada copo d'água, de cada mergulho no mar, existe uma ciência invisível trabalhando para garantir a segurança. A virologia ambiental é o que nos dá as ferramentas para monitorar, entender e diminuir os riscos que a gente não consegue enxergar. E essa é uma batalha que não para. Como essa citação deixa bem claro, o trabalho está longe de acabar. O desafio continua, e a ciência precisa seguir evoluindo, buscando indicadores cada vez melhores e métodos mais rápidos, para estar sempre um passo à frente das ameaças.